O diretor de The Batman, Matt Reeves, disse no DC Fandom que uma das maiores inspirações para a criação do Batman que veremos em seu filme vem do quadrinho Batman Ego. Ego é uma história onde Bruce Wayne tem que enfrentar uma parte inconsciente da sua personalidade, a sombra, um arquétipo junguiano que representa suas emoções mais reprimidas. Nesse vídeo a gente vai entender como a teoria da sombra de Jung pode nos dar uma abordagem de como será o Batman do Robert Pattinson. Olá, eu sou o Vitor Vazzi. Cara, The Batman parece uma mistura de Demolidor com Seven ou Zodíaco. E eu não podia ficar mais ansioso. Durante o painel do filme no evento online DC Fandom, o Matt Reeves ressaltou vários pontos interessantes, não só sobre o personagem do Bruce Wayne, mas do filme como um todo também. Ele destacou que em The Batman veremos um Bruce Wayne que definitivamente não é perfeito, que tem falhas e questionamentos morais, e que apenas está tentando entender seu papel como vigilante de Gotham, já que ele se encontra apenas no seu segundo ano como Batman. Mas na minha opinião, a coisa mais interessante que ele mencionou em todo o painel foram as suas inspirações para o filme, em especial uma história, Batman Ego, do escritor Darwyn Cooke. Vamos tentar entender essa história, que se passa na mente confusa, complexa e perturbadora de Bruce Wayne, relacionar com a teoria de Jung e tentar entender como isso pode afetar psicologicamente o Batman do Robert Pattinson. A história começa com Batman ferido, perdendo Sunny, perseguindo implacavelmente Buster Snips, um capanga do Coringa que tá desesperado de medo porque ele traiu seu chefe, revelando sua localização. Bruce, nesses 3 anos sendo o vigilante, questiona-se se deve ou não continuar em sua caçada ao crime, refletindo sobre seu legado. O fato do Batman sofrer pelas responsabilidades que carrega nos coloca nesse contexto de uma história humanizada do personagem, que se assemelha bastante à visão que o Matt Reeves quer apresentar pra gente. Um personagem que, nas palavras do diretor, não é um super-herói tradicional porque não há nada super nele, mas que é uma habilidade quase obsessiva de resistir às dificuldades, sejam físicas, emocionais ou mentais. Batman então localiza o bandido, achando que ele vai tentar fugir de Gotham, mas não é isso que acontece. O carro dele para e Buster começa a subir uma ponte e se prepara para pular com a intenção de terminar sua vida. Batman reage rapidamente e o salva. Batman então tenta dialogar com o bandido, manter ele em controle para depois prender, como ele sempre faz. A história então toma um rumo completamente diferente quando o Buster, temendo não só pela sua vida, mas como a de sua família também, já que ele sabe que o Coringa eventualmente vai escapar de novo e por consequência irá atrás dele fazer as piores atrocidades possíveis, diz que assassinou sua mulher e filha antes que o vilão o fizesse. Ao terminar sua confissão, o capanga, já sem esperança de qualquer salvação, faz o mesmo consigo, suicidando-se na frente do Batman, que se dá conta de que, indiretamente, foi responsável pela morte de 2 pessoas inocentes. Bruce Wayne percebe que mais uma vez ele não consegue salvar uma vida. E é aí que a história começa. Matt Reeves contou pra gente que em seu filme Batman tá apenas tentando descobrir o que funciona ou não no combate ao crime, e que nem sempre as ações que ele toma terminam do jeito que ele queria. E nesse sentido, eu acho que essa cena vai muito de encontro com a proposta que o diretor quer expressar pra gente, já que se trata do Batman descobrindo que nem sempre as boas intenções dão bons resultados, e que embora haja uma motivação heróica em sua luta contra o crime, as consequências das suas ações podem não somente ferir pessoas inocentes, como atrair o que existe de pior. Aliás, várias histórias plantam a ideia de que a mera existência do Batman é o que atrai esse tipo de crime mais extremo. E a pergunta que fica seria possível Bruce Wayne carregar essa culpa? Depois do que aconteceu, a culpa corrói tanto o Batman que ele quase acelera seu Batmóvel para colidir com a Batcaverna de propósito, mas se arrepende no último segundo. Naquela noite, Bruce reflete sobre suas ações e o que levou isso a acontecer. E eis que ele toma a decisão mais importante da sua vida: desistir de ser o Batman. Algo que sempre lhe atormenta pelo peso que carrega em suas costas, pela decisão de ter que abdicar sua missão por uma possível vida normal, e muito provavelmente fútil em uma busca por uma felicidade pessoal. E nesse momento, um Batman aparece diante dele e começa a questionar essa decisão. Esse Batman é desenhado como uma entidade, bem maior que Bruce e com uma aparência intimidadora. Essa figura chama Bruce de tolo e diz que ele não conhece a dor de verdade, mas que vai mostrá-lo. É nesse ponto da história que Bruce enfrenta cara a cara o arquétipo que Jung chamava de sombra. Na história, quando Bruce decide deixar de ser o Batman, uma parte da sua personalidade se opõe a essa decisão e se manifesta na forma de um morcego gigante,
uma entidade que representa um lado inconsciente do Batman e que por enquanto vamos simplesmente chamar de Sombra. Nas suas próprias palavras, a Sombra vive dentro do próprio coração do Bruce, vivendo dormente desde sua infância. É quem motiva ele a seguir em frente. A história então viaja na mente do Bruce, em um Natal onde sua família feliz celebrava a troca de presentes na mansão Wayne. O pequeno Bruce recebeu uma figura de ação do seu herói favorito, o Zorro, um vigilante mascarado que representa sua fascinação pelas figuras heróicas. Martha Wayne, por sua vez, recebeu do marido Thomas um colar de pérolas, que ficará para sempre na mente do seu filho como um símbolo dela. A noite era para ter sido perfeita. No entanto, Thomas recebe uma ligação de urgência de um dos seus pacientes e teve que ir. Bruce, querendo acompanhar seu pai, prometeu esperar no carro enquanto ele trabalhava. Já mais tarde, entediado, o pequeno Bruce decidiu visitar seu pai, mas quando o encontra, ele tinha acabado de perder seu paciente. Esse foi o primeiro encontro de Bruce com a morte, e isso fez ele perguntar para os seus pais se um dia eles iam morrer também. Seu pai disse que eventualmente sim, e esse medo da morte atormentou o garoto naquela noite, e foi lá que nasceu a Sombra. E ela passaria a acompanhá-lo todos os dias restantes da sua vida. Historicamente, a gente pode supor que dali a alguns dias os pais de Bruce o levariam ao cinema para ver o filme do Zorro, e depois disso, se dariam de cara com um assaltante, que tornaria o maior medo de Bruce, a mortalidade dos seus pais, em um pesadelo real. Isso faz com que a sombra dentro de Bruce Wayne cresça cada vez mais. E para entender o porquê, a gente tem que recorrer a Jung, e como isso pode acabar influenciando o Batman do Matt Reeves. De acordo com Jung, o arquétipo da sombra faz parte da nossa personalidade, a qual é formada por um conjunto de frustrações, experiências traumáticas, medos e possíveis outros motivos que se alojam dentro do nosso inconsciente. Um complexo de qualidades da sua própria personalidade que você ignora ou reprime porque te causam repulsa. São, por vezes, características tidas como moralmente inaceitáveis ou simplesmente aspectos que foram descartados porque são incompatíveis com o modo de vida escolhido para seguir. Contudo, ainda que reprimidos, esses aspectos não desaparecem. Ao contrário, tornam-se cada vez mais enraizados no interior do indivíduo, prontos para irromper a qualquer instante. A sombra personifica o que o indivíduo recusa conhecer ou admitir, e que, no entanto, sempre se opõe a ele, direta ou indiretamente. É uma parte que nosso inconsciente não reconhece como própria. Aliás, é possível também que o indivíduo, ao se deparar com aspectos da personalidade dos outros que o deixem irritado, olhe para o próprio interior, tentando verificar se não é dentro de si mesmo que habitam aquelas características que, à primeira vista, parecem pertencer aos outros, mas que na realidade estão presentes nele mesmo, que pode ser exatamente o que aconteça no filme entre Batman e Charada. E para Jung, a sombra pode se tornar mais destrutiva, mais perigosa, quando reprimida. E na HQ, a sombra revela ao Bruce o seu verdadeiro nome, medo. E que foi esse medo que impulsionou Bruce a treinar todos esses anos e combater o crime em Gotham. E é por isso que esse medo não vai permitir que Bruce desista de ser o Batman, porque essa fúria, essa raiva que ele sente após a morte dos seus pais precisa ser canalizada de alguma forma, necessita um propósito. A sombra vai além e diz a Bruce que ele precisa matar o Coringa, para que dessa forma não hajam mais vidas perdidas, e que se ele não tiver coragem de fazer isso, que faça igual ao Harvey Dent e Duas Caras, e divida sua personalidade para que a sombra seja livre para tomar as decisões que Bruce não pode ou não quer. A sombra quer que o Coringa seja morto, para que a justiça possa prevalecer em Gotham. Bruce é contra o assassinato, e um conflito entre os dois é estabelecido. Bruce está diante daquele que o conhece mais do que qualquer outro, daquele que surgiu quando o menino teve receio da morte dos pais. Bruce está diante daquilo que o faz ser o Batman, o medo. Da mesma forma, Matt Reeves diz que a sua versão de Batman é quebrada por dentro e que ele faz o que faz por razões que ele acredita serem as certas e que tem até um certo embasamento heróico. Mas não só isso. O diretor disse também que há muitas coisas que ele faz que são impulsionadas por partes que ele desconhece de si mesmo, a sombra. E a partir disso, o filme pode, de uma vez por todas, definitivamente explorar o lado mais sombrio e complexo do Cavaleiro das Trevas. O que Batman Ego tem de ótimo e pode ser aproveitado por Matt Reeves está no debate que traz sobre o que torna um herói mascarado vestido de morcego tão diferente da sua galeria de vilões. Seria Batman um louco? O que difere ele dos seus inimigos? Na HQ, por exemplo, temos um momento onde a sombra questiona a moralidade do Bruce com o seguinte diálogo: Bruce Wayne, o humanitário, o pretensioso e total hipócrita,
Você professa a santidade da vida humana enquanto já soterrado sob inúmeras vidas humanas. Como ficam as vidas delas? Elas não passam de um custo da sua moralidade covarde? Numa análise final, será que nós não criamos o monstro? Esse diálogo abre margem para 3 debates incrivelmente interessantes a respeito do morcego. Primeiro, ele propunha a ideia de que esse código moral do Batman de não matar é, por fim, o que leva a centenas de milhares de inocentes morrerem nas mãos dos vilões. Segundo, Batman muitas vezes é responsável pela própria criação de muitos dos seus inimigos, como a própria HQ nos mostra em um flashback, onde Batman foi diretamente o causador do vilão que conhecemos como Coringa. Terceiro, muitos enxergam como uma certa hipocrisia do Bruce dizer que não mata, mas que tudo bem quando ele faz isso. So you won't kill, but you're fine with traumatic brain injuries. Te lembra alguma coisa? The hell are you supposed to be? I'm vengeance. A personificação da própria sombra incita Bruce com crítica após crítica enquanto percorremos os pilares de construção fundamentais de sua história de combate ao crime. Por que ele faz isso em primeiro lugar? Por que ele achou tão fácil aceitar o que o medo fazia nos seus oponentes em seus primeiros dias, antes de, como a própria sombra fala, Batman se tornar uma celebridade? Por que ele se tornou tão sozinho, apenas para trazer outros, literalmente crianças, para o seu mundo violento? Por que ele criou o ambiente perfeito para uma galeria de vilões tão assombrados e quebrados quanto ele florescer? Por que ele não elimina o Coringa de uma vez por todas para parar com o seu ciclo de violência hediondo? Por que Bruce Wayne continua falhando, a Sombra pergunta de novo e de novo, em fazer o que o Batman deveria fazer? A Sombra diz a Bruce que se ele simplesmente cedesse a todas essas dúvidas e inseguranças e deixasse o poder do medo prevalecer, assim como aquele momento no trailer onde Batman parece se perder um pouco na violência, ele estaria livre dessas falhas e receios que os acompanham. O Batman pode realmente ser a ferramenta que Gotham precisa, uma força poderosa e sem remorsos, que destrói todos os seus males. E justamente pelo fato de ser um homem imperfeito, por um momento, Bruce contempla ceder a esse desejo. Mas como o próprio Jung fala, ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas se conscientizando da escuridão. O problema maior, no entanto, está em administrar essa descoberta. Trata-se do que Jung denominou de integração da sombra, etapa indispensável ao processo de individuação. Identificar a própria sombra, trazendo-a ao consciente, não basta. O mais importante é que o sujeito consiga expressá-la, integrá-la em sua vida. Isso implica em mudanças de comportamento que, além de serem extremamente difíceis de serem tomadas por quem tenta conviver com a própria sombra, ainda desagradam aqueles que o rodeiam. Mas, no final das contas, apesar de reconhecer essas falhas, Bruce as considera como pontos fortes. Ele é apenas um homem, embora tenha enfrentado e continue a enfrentar traumas horríveis em sua vida. O Batman, como uma ideia, pode ser um escudo elevado e perfeito, mas ainda há um homem que faz parte dele. E sacrificar esse homem, ceder a esse medo, faria dele um monstro, ao invés do símbolo de esperança que ele deseja ser em seu mundo escuro e cheio de trevas. No final, a Sombra e Bruce chegam a um acordo tumultuado que representa a luta que ele enfrenta como Batman todos os dias de sua vida. Se a sombra e o medo interior puder aceitar que Bruce quer fazer do mundo um lugar melhor sem ceder a esse desejo primordial, Bruce pode aceitar que o medo e todas as dúvidas e falhas que sente como parte disso, todos os erros que cometeu na sua vida, sempre farão parte dele. Fundamentalmente, Ego é uma história sobre as vulnerabilidades de Bruce. O medo que o ataca ao longo da história é de si mesmo, um ser que reacende a cada escolha que ele faz desde que colocou o capuz. O fato de Darwyn Cooke fazer isso com Batman definitivo, um herói no auge de suas proezas, uma lenda forjada pelos seus próprios méritos, mostra a potência desse medo, da sua obstinação. O fato de Bruce ter que enfrentar e reconhecer isso todos os dias da sua vida como combatente do crime, mesmo depois de tanto tempo, fala sobre a luta que ele sente como Batman a cada passo da sua carreira. O fato de que leva apenas um momento para alguém ceder a esse medo não apenas fala sobre o poder que ele exerce sobre Bruce, mas nos lembra o quão profundamente vulnerável, o quão profundamente humano ele é. Matt Reeves pode pegar esse tipo de trauma internalizado
essa introspecção assombrada e enquadrar em torno de um Batman muito mais jovem, navegando nas primeiras fases de sua carreira, enquanto que ele se questiona sobre o que ele representa como um herói. E isso, meus amigos, é uma ideia atraente. Claro que já tivemos encarnações do Cavaleiro das Trevas trágicas e cheias de dor e raiva, nas quais eles têm que superar seus impulsos mais sombrios. Mas Ego é uma história sobre falhas, sobre questionamentos morais do personagem, vulnerabilidades que Bruce examina e adota como aspectos fundamentais de quem ele é dentro e fora da máscara. Esse tipo de introspecção raramente é colocado nas telas, mesmo nas histórias de origem. Se The Batman levar a lição final de Ego a sério, que esse medo é algo que Bruce aceita em si mesmo como uma força sempre presente, que ele sempre será defeituoso e vulnerável, mas que é um sacrifício que vale a pena pagar para ser a esperança que Gotham precisa, estamos prontos para um Cavaleiro das Trevas diferente de tudo que já vimos na história cinematográfica do Batman. I am vengeance. I am the night. I am Batman. Bom, por esse vídeo era isso, eu espero que vocês tenham gostado. Fala pra mim qual que é a sua expectativa pra The Batman aqui nos comentários. Falando nisso, me ajudaria demais se você se inscrevesse no canal, desse o like no vídeo e também ativasse o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade aqui no canal. Aliás, não deixe de me seguir no Instagram também. No mais, foi um prazer inenarrável contar com vocês mais uma vez aqui comigo hoje. Eu sou o Vazzi, até mais.